Fala, senhores, sejam muito bem-vindos ao NSE, nosso canal Não Se Emocione. Hoje a gente aqui tá para falar desse majestoso livro Iludidos pelo Acaso, do Taleb, falar um pouquinho do Macacos Infinitos. Pois é disso que a gente vai falar hoje. Primeiramente, vou sair aqui do OBS. E tá o preço do Bitcoin. Enfim. Não esquece de clicar no primeiro link da descrição, seguir o Iagore, em todas as redes sociais, ok? Nem mesmo, né? Se emocionar nesse vídeo, logo também não se emocione, ou seja, não pegue ar, não fique bravo, são apenas argumentos, é apenas uma discussão filosófica no caso desse vídeo, né? E, por favor, não fique bravo, não tenha orgulho. Se você precisar de mudar de opinião, mude. Se você encontrar um argumento melhor que o seu, não fique relutante em mudar de opinião. Somos seres humanos. Simplesmente alguém pensou em um argumento melhor que o seu e tá tudo bem mudar. Isso na verdade te torna mais inteligente, né? Saber um argumento, existe uma só verdade, a verdade absoluta, e a gente está sempre mirando nela. Talvez a gente nunca chegue, mas existe um fato. Independente das leis da física que existem, né? O universo tem uma lei que rege ele, né? Agora, qual é essa lei? A gente pode falar, mas o Newton chegou a falar, não, que é a gravidade aqui e tal, não sei o que. Caiu o negócio aqui na minha cabeça, é isso e é isso, cara. Aí veio o Einstein e falou, Newton, é verdade, mas não é bem assim, né? Aí veio a mecânica quântica, que o Einstein, inclusive, tentou refutar por um pequeno curto período de tempo, né? Mas ele não conseguiu, nem ele, nem a galera, né? Cara, tem uma partícula menor do que o átomo que não faz com que seja tão bem assim também. Tem outras coisas, hein, Einstein? Einstein falou, não dá pra viajar mais rápido que a luz, né? Tal, nada é mais rápido que a luz. Aí a mecânica quântica fala, mas tem um negócio aqui que chama superposição quântica, entrelaçamento quântico, que pode rolar isso aí. Aí vai, como assim, meu irmão? Aí ele foi lá, fez o teorema dele lá com a galera dele, enfim, tem um vídeo do Ciência Todo Dia falando disso. Mas enfim, ó o vídeo. Não esquece de clicar na descrição, não esquece de clicar no sininho também, né, no botão de inscrição, principalmente, tá? Porque é importante ter vocês aqui. É claro, não se emocione, qualquer dúvida, qualquer argumento, inclusive melhor do que o meu, deixe nos comentários, ok? É importante isso pra gente estar nessa discussão sempre, né? Olha só, vou ler o trecho do livro, depois a gente conversa sobre, tá? Macacos em máquinas de escrever, viés do sobrevivente e outras distorções dos fatos, né? Se pusermos um número infinito de macacos diante de uma máquina de máquinas de escrever, de construção robusta, é claro, e os deixarmos bater a esmo, né, ou seja, aleatoriamente nas teclas, temos certeza que um deles sairia com uma versão exata de Ilíada. Examinando melhor, essa ideia poderia ser menos interessante do que parece à primeira vista, né, já que a probabilidade é muito pequena. Mas vamos levar o raciocínio a um passo adiante. Agora que descobrimos esse herói entre os macacos, algum leitor apostaria suas economias em que o macaco escrevesse a Odisseia a seguir? Basicamente, né, existe uma grande diferença entre... Tipo assim, é difícil imaginar assim, se a gente colocasse infinitos macacos para bater em teclas de máquinas de escrever, será que algum deles escreveria uma obra tão brilhante quanto Ilíada? São infinitos, cara. É um número infinito. A probabilidade disso acontecer é quase infinita, mas não é infinita. Já o número de macacos que ele usa é infinito. Então ganha, né, um do outro. Então, se você coloca infinitos macacos por infinitos segundos, em algum momento algum deles vai bater uma tecla, várias teclas, uma sequência de teclas aleatoriamente, que vai fazer com que ele escreva Ilíada. Isso é um fato, né? É difícil imaginar isso, mas é a verdade. Agora, que ele vai escrever Ilíada e vai bater de novo nas teclas, e da próxima vez ele vai escrever uma obra tão brilhante quanto... Como que ele usa? Odisseia, a Odisseia.
Aí é difícil, entendeu? Porque é um número muito grande de macacos pra... Tudo bem, é infinitos. Só que assim, era uma probabilidade quase infinita dele fazer isso. A outra é quase infinita também. Então assim, pode acontecer? Pode. Mas eu não apostaria no mesmo macaco que escreveu a Ilíada para escrever a Odisseia a seguir, né? Porque não significa que ele sabe escrever aquilo, que ele sabe o que ele está escrevendo. Significa o quê? Significa que, aleatoriamente, o acaso nos enganou, né? Mais ou menos isso. Perfeito. Nessa história, é o segundo passo que é interessante. Até onde o desempenho passado, aqui escrever a máquina a Ilíada, né? Pode ser importante na previsão do desempenho futuro. Ou seja, o quanto o passado influencia no futuro. Depende bastante, né? Porque pode apenas ser um evento aleatório que você se adequou a ele falando, vai acontecer de novo no futuro, então eu vou prever o futuro usando esse evento aleatório. Pode ser só um evento aleatório. Loucura, né? Mas enfim. Mesmo se aplica a qualquer decisão baseada no desempenho passado, dependendo, se é claro, né, meramente dos atributos da série temporal passada. Ou seja, o mesmo se aplica no futuro, né, se a gente se basear em qualquer desempenho passado. Ou seja, no ano passado eu ganhei 10 mil reais fazendo day trade. Não significa que no futuro eu vou ganhar também, né? Pense no macaco aparecendo na sua porta com um impressionante desempenho passado. Ei, ele escreveu Ilíada, né? Não dá pra gente falar, o macaco vai escrever a Odisseia no seguinte. Não tem como, né? É impossível. O principal problema com a inferência em geral é que aqueles cuja profissão é tirar conclusões de dados geralmente caem na armadilha mais depressa e com mais confiança do que os outros. Quanto mais dados temos, mais probabilidade há de que nos vejamos afogados neles. Isso porque a sabedoria comum entre pessoas com o mínimo de conhecimento das leis de probabilidade as manda basear sua tomada de decisão no seguinte princípio: é muito provável que alguém se saia consideravelmente bem de modo continuado sem estar a favor de alguma certa coisa. As fichas de desempenho se tornam assim muito importantes. Essas pessoas se baseiam na probabilidade de uma sucessão de êxitos e dizem a si mesmas que, se alguém saiu melhor do que os outros no passado, então há grande chance de sair melhor que a multidão no futuro. Um dado completamente aleatório. Um gestor de fundos saiu muito bem nesse ano, então ele vai sair bem nos próximos, porque ele é um bom gestor de fundo. Não. A estratégia dele, aleatoriamente, deu bom naquele ano. Pode ser que ela dê bom no futuro? Pode ser. Mas a tendência é ela voltar à média. Porque imagine que assim, 5 anos atrás eu tive 10% de retorno todos os anos. E aí nesse ano eu tive 25% de retorno. Só que, né, o que acontece é que o passado conta bastante. A minha média é 10. Nesse ano eu tive 25. Eu mudei alguma coisa na minha estratégia? Não. Então, é puramente acaso. Não significa que uma estratégia vai performar melhor que as outras, não sei o que. Tende a voltar à média, que é 10, né? Enfim. Entretanto, deveríamos tomar cuidado com as coisas fáceis de entender. Um reduzido conhecimento da probabilidade pode levar a piores resultados do que nenhum conhecimento. Olha que coisa interessante, né? Vou deixar o livrinho aqui, ó, do lado de Revolta de Atlas. Nossa, aquele livro, Mind Range. Um livro cujo eu ainda não comecei a ler, tá? Mas, enfim. Eu comprei, mas tá ali parado enquanto eu tô terminando de ler esse que tá lendo. Fato é que as probabilidades não influenciam, né, na aleatoriedade. Ou seja, pode acontecer algum evento aleatório, pode acontecer um cisne negro, algo totalmente aleatório que a gente não conhece, que não influencie no futuro, né? Ou no presente, né? Seja como for. Enfim,
Fato é, não dá para se basear apenas no passado. Isso é uma coisa que eu falei no vídeo lá do Plenipson, tá? Vai lá no canal e olha. É bem interessante esse vídeo, eu falei exatamente sobre isso, ok? E é isso. Enfim, mas como vocês acham que... É muito contra-intuitivo, né, esse exemplo dos macacos. Porque se você for pensar, cara, é bizarro, porque você tem que pensar assim, olha, tem 26 letras no alfabeto inglês. Tem tantas milhões de palavras no alfabeto inglês, ou tem tantas mil palavras no alfabeto inglês. Tem tantas possibilidades de ordem, né? A gente pega o número de palavras, multiplica pelo número de palavras de novo, para a gente ter uma combinação de quantas palavras são possíveis, ou é aquele fatorial, não sei. Mas enfim, usar aquela análise combinatória que a gente tem, né? E ver quantas combinações de palavras são possíveis. Na verdade, é o número de palavras fatorial, ou seja, imagina que tem 20 mil palavras, você pega 20 mil, multiplica por 19.999 vezes 19.998 vezes 19.997 e assim vai. Tem infinitas, quase infinitas combinações. Aí você multiplica tudo isso pelo número de letras que o macaco tem que digitar, vezes o número de palavras que tem em Ilíada. É muito baixa a probabilidade dele fazer isso. Mas se ele fizer, não significa que a próxima obra magnífica que ele vai escrever vai ser uma obra magnífica. Ele pode simplesmente teclar aleatoriamente e sair um... sei lá. Enfim. É bizarro pensar nisso, mas... cara, é um exemplo aí que fica. Que será mesmo que tá pra gente se basear só no passado, né? É complicado. Aí o que o Taleb diz, né, logo à frente, é o seguinte, olha só. Vamos lá. Vamos achar aqui, ele fala de Karl Popper, né? Deixa eu achar a parte do Karl Popper. Popper, tá? Olha só. Colocando o mestre no contexto, né, o mestre no caso Popper, né? Popper está se rebelando contra o crescimento da ciência. Sob o ponto de vista intelectual, ele chocou o mundo, considerando as dramáticas mudanças da filosofia, nas tentativas, na filosofia tentativas de passá-la de verbal e retórica para científica e rigorosa, como vimos na apresentação do Círculo de Viena, no capítulo 4. Ele fala do Círculo de Viena, enfim. Essas pessoas eram às vezes chamadas de positivistas lógicos, de acordo com o movimento denominado positivismo, no qual Augusto Comte foi o pioneiro na França, o qual representava a cientifização do mundo, literalmente de tudo sob o sol. Foi como a Revolução Industrial do rol das ciências humanas, né? Sem elaborar mais sobre o positivismo, devo observar que Popper era um antídoto dessa doutrina. Para ele, a verificação não é possível. O verificacionismo é mais perigoso do que qualquer outra coisa. Levadas ao extremo, as ideias de Popper parecem ingênuas e primitivas, mas elas funcionam. Note que seus detratores os chamam de um falsificacionista ingênuo. Sou um falsificacionista ingênuo e extremado. Por quê? Porque posso sobreviver a isso. Meu popperismo, né? Que é quem acredita nas ideias de Popper, possivelmente, e obsessivo, é elevado ao seguinte ponto. Especulo em todas as minhas atividades sobre teorias que representam alguma visão do mundo, mas com a seguinte condição. Nenhum evento raro pode me causar dano, de fato. Eu gostaria que todos os eventos raros concebíveis me ajudassem. Minha ideia de ciência diverge daquela assumida por pessoas à minha volta, se autonomeiam cientistas. Ciência é mera especulação, mera formulação de hipóteses. Aí ele volta, né, no falsificacionismo de Popper, que é o seguinte. O falsificacionismo de Popper está intimamente ligado à ideia de uma sociedade aberta. Uma sociedade aberta é aquela em que não subsiste nenhuma verdade permanente, né? Ou seja, nada é uma verdade para sempre, né? O que permitiria o surgimento de contra-ideias, né? O Popper, ele fala bastante, né? E aí o Taleb fala que ele aderiu a essa ideia, né? De que se algo
é refutável, é uma teoria. Se algo não é refutável, já é mais uma crença, né? Tipo assim, contra ideias. Karl Popper compartilhava suas ideias com seu amigo, o economista von Hayek, né? Que é o Frederick von Hayek. Não tem o livro dele. Que endossava o capitalismo como um estado no qual os preços podem disseminar a informação, a qual o socialismo burocrático sufocaria. Tanto a noção de falsificacionismo quanto a de sociedade aberta são contraintuitivamente ligadas a um método rigoroso para lidar com o acaso no meu trabalho diário como trader. Né? É claro que uma mente aberta é uma necessidade quando se está lidando com o acaso. Popper acreditar que qualquer ideia de utopia é necessariamente fechada, por sufocar as suas próprias refutações. Né? Ou seja, imagine que eu tenho uma sociedade que eu falo assim, isso daqui é perfeito, essa é a sociedade perfeita. O socialismo é perfeito. Aí um dia a gente vai chegar no comunismo. As pessoas vão ter a sua cultura alterada e elas vão entender que elas devem produzir para a comunidade, para as comunas. E todo mundo vai ser feliz porque a gente vai distribuir as riquezas igualmente. E todo mundo vai ser feliz. Todo mundo vai ter condição de distribuir, de comprar os recursos, porque os recursos estão divididos igualmente entre todos e não sei o quê. Foda, mas enfim. E aí, né, você fala, não, mas não funciona assim, porque é o seguinte, olha, se eu tenho um cigarro e a produção de batatas foi menor esse ano, quantos cigarros eu consigo trocar por batatas? Ou quantas batatas eu consigo trocar por cigarro? Porque, sei lá, meu filho ele não fuma. E eu recebi um cigarro, porque os recursos foram distribuídos igualmente, né? E eu quero trocar esse cigarro por batatas. Só que dessa vez as batatas estão mais baratas, mais caras, né? Porque a produção foi menor. Quantos cigarros vale uma batata agora? Pô, mas não tem preço aqui, a gente não precifica as coisas. Então antes valia 3 batatas, agora vale 3 batatas. É meio complicado, né? É isso que o Mises tenta falar no cálculo econômico dele, mas enfim. A simples ideia de um bom modelo para a sociedade, o qual não pode ser deixado aberto para a falsificação, é o totalitarismo, de fato. Meu sistema é muito bom. Mas seu sistema não é tão bom assim. O que você falou, meu irmão? Quer aprender a voar? Vai Pinochet, né? Enfim, tipo isso. Aprendi com Popper, além da diferença entre sociedade aberta e fechada, a diferença entre uma mente aberta e uma fechada, né? Que é basicamente uma pessoa que acredita em religião e uma que não acredita. Ou que não acredita em um determinado Deus, sei lá. Enfim. Que também não é necessariamente errado. Né? É que assim, se você permite que alguém refute sua ideia, tente refutar sua ideia e você tente contra-argumentar isso, cara, isso é uma teoria, né? Eu tenho a teoria de que Deus existe, eu tenho a teoria de que esse sistema é muito bom. Olha, eu tenho a teoria de que o liberalismo é muito bom, baseado nos fatos de que países com grande liberdade econômica cresceram bastante. E países que hoje são sociais-democracias e o pessoal usa como exemplo, o pessoal não observou a história deles, de que eles eram grandes liberalismos, assim eles cresceram, né, abrindo suas fronteiras, sem protecionismo, sem um monte de outros fatores, dando liberdade econômica para as pessoas empreenderem como elas quiserem, cuidar da própria vida como elas quiserem, ter o direito a se defender como elas quiserem, né? Tudo isso, somado ao fato de liberdade econômica, baixa inflação, controle monetário legal, uma moeda boa, lastreada em ouro, né, que era o que tinha antes de 1971. A maioria das moedas era lastreada em ouro. Tudo isso fez com que aquele país se desenvolvesse ao ponto que hoje ele pode falar assim, cara, eu quero virar uma social-democracia, eu vou dar dinheiro pro Estado, aí o político vai pegar o dinheiro dele, vai botar uma coisa para mim e eu vou ser feliz, porque eu não vou ter que me preocupar com isso, porque eu tenho muitas outras coisas para me preocupar, porque eu sou rico, porque eu vivo num país muito bem. Dá para fazer. Mas, né, utilitariamente talvez funcione. Porém,
seu país tem que passar antes por um liberalismo muito grande, que não é o caso do Brasil, né? Hoje o Brasil é Hoje o Brasil, até pouco tempo atrás, estava atrás da China, inclusive em liberdade econômica. E, tipo assim, cara, a gente tem que melhorar isso para depois a gente pensar, olha, a gente vai criar um programa que chama Bolsa Família. Aí a gente vai dar esse programa para a galera vai usar esse programa e quem não tiver condições de trabalhar, quem for mãe solteira, quem precisar cuidar dos filhos, quem, sei lá, eu tive vários filhos, aí meu marido morreu, aí eu não posso trabalhar porque eu tenho que cuidar dos moleques, ou então, sei lá, minha mulher morreu e eu tenho vários filhos, eu tenho que cuidar dos moleques, eu não posso trabalhar. Então, aí a gente vai dar um dinheiro para essa galera. Aí vai ter um hospital ali pro maluquinho que perdeu o emprego recentemente, ele não pode pagar um convênio. Então ele tem que ter alguma coisa para sustentar ele nesse meio tempo, caso ele tenha algum problema de saúde. Olha que legal. Beleza. Tem como fazer? Até tem, cara. Mas enfim. Eticamente é correto? Não sei. Tirar de quem produz para dar para quem não produz? Não sei. Podemos discutir isso. Nesse vídeo não é o caso. Que é o ponto, né? E aí, né, enfim, eu acredito no liberalismo por conta disso. Essa é minha teoria. Mas você pode tentar lá refutá-la aqui nos comentários. Eu estou baseado em fatos até o momento, né? Se você vir aqui nos comentários e falar, Iago, mas não é bem assim, olha só. Tem o país XXY, que tem muita população, ele tem bilhões, 2 bilhões de neguinho, de chinesinho lá. E aí, esse país, ele vai lá e faz assim, cara, eu preciso, eu vou criar um mega estado aqui porque eu tenho muita gente, essa gente consegue produzir, mesmo que tenha um caso de trabalhos análogos à escravidão na China, mas enfim, não se eu falei o nome, mas enfim. E assim vai, entendeu? Você pode ter vários e vários e vários argumentos. Mas, né, eu tô baseado no passado para falar do futuro. O que eu falo é o seguinte, olha, a gente tem uma discussão aqui que a gente pode discutir o presente, né, e não dá para se basear somente no passado, mas, né, o passado é um instrumento, né, um empirismo interessante, talvez. Mas não necessariamente é só ele, né? Tem todo isso, né? Mas por esse vídeo foi isso. Deixei uma reflexão na cabeça de todos aí. Espero que o vídeo tenha ficado bom. Se não ficou, deixa nos comentários aí também. Vamos conversar um pouco sobre. E é isso. Veja também a continuação desse vídeo aqui, né? A continuação não, mas uma parte desse vídeo relacionada a investimentos, inclusive nessa parte de problema da indução, né? Eu falo lá sobre o exemplo do trânsito, né? De que a gente bate muito mais perto de casa do que longe de casa, que na verdade isso é um empirismo ingênuo. Veja lá, tá no canal Plenipson, mas é mais relacionado a investimentos, tá? E é isso. Também acompanha o vídeo dos fundos imobiliários lá no canal GDZ, onde a gente está fazendo vários vídeos ganhando dinheiro lá, mostrando que é possível. E é isso. Beleza? Um forte abraço a todos os senhores e até mais.